Virgem, aqui você não quer saber nem dos seus defeitos, nem saber das suas dificuldades. Eu sinto você preocupado em chegar em um outro nível, num outro andar. A vida já mostrou para você como as coisas podem ser difíceis. Por isso que você quer sair desse círculo de pessoas. Olá, estrelas, gratidão, universo. Seja muito bem-vindo, virginiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos e nessa leitura nós iremos falar de questões práticas, questões do seu dia a dia. Vamos trazer à tona aquilo que está nesse momento incomodando você e que você precisa de uma orientação e de um despertar da sua espiritualidade. Por isso, me ajude a ajudar você nesse momento. Descruze suas pernas e seus braços, feche seus olhos e vamos nos conectar por meio de uma oração. Oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço a Ti por meio dessa oração e peço a força do Espírito Santo para conduzir essa leitura da melhor forma possível e que o virginiano consiga então encontrar a paz e a felicidade que ele tanto deseja. Deus, eu sei que todas as coisas são possíveis para aqueles que te amam. Por isso eu imploro a sua ajuda nesse momento e eu imploro também a percepção da sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda de Virgem, que o Senhor nesse momento traga uma proteção além do normal, porque eles estão precisando. Eu sinto um peso, eu sinto uma dificuldade, eu sinto sim muita inveja e muito olho grande, e que essa conexão seja estabelecida para o bem dos virginianos. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Virgem. Tem um virginiano aí que está sofrendo muita inveja, hein? Muita dificuldade. Nossa, você tá muito carregado. Toma um banho de alecrim, artemisia, tá? Para você dar uma melhorada. Faça o Salmo 91. É importante que você nesse momento se conecte o máximo com a sua espiritualidade. Cigana Esmeralda, mensagem inicial para o signo de Virgem. Tá vendo aí? Olha a carta que caiu aqui, bem aqui, ó, a carta da foice, tá? Então isso aqui tá demonstrando já que tem assim, muitas coisas se movimentando na sua vida e que você está fazendo das tripas coração, você está fazendo um esforço enorme para não perder o controle das coisas, para as coisas não escaparem da sua mão. Então você tem que ter cuidado com a força do seu coração e da sua mente, tá? É necessário você ter bastante cuidado. Cigana Esmeralda, mensagem inicial para o signo de Virgem. Relaxa, respira fundo, tá? Carta do buquê, carta do lírio, tá? Esse baralho aqui é o baralho da parte cigana e ela demonstra muito o que essa carta do lírio ela quer dizer. Ela me mostra uma superioridade, tá vendo? Ela me mostra que você está acima da maioria das pessoas que estão lidando com você nesse momento. Que você está enfrentando muita inveja, você está enfrentando muita dificuldade. Não é mentira nem exagero, Virgem, mas que você virou o assunto principal, você virou. O seu nome está na boca das pessoas falando mal de você, falando por trás, e você não tem nem noção do que realmente está acontecendo. Então, nem tudo é o que parece, nem tudo que reluz é ouro. As intenções de algumas pessoas serão chocantes e elas virão à tona. E sabe por que isso tem acontecido? Porque você é superior. Você é uma pessoa que cresceu em silêncio, uma pessoa que não deu satisfação a ninguém, sofreu dificuldades, danos, e foi à luta com a fé, com a força e com a coragem. Aqui, você não quer mais saber dos seus defeitos, você não quer saber das suas dificuldades. Você quer saber aonde que você quer chegar, onde você vai chegar. É isso que você está preocupado. E isso está incomodando. Porque esse seu poder silencioso de harmonizar a sua vida, onde os outros só causam caos, isso é que faz com que as pessoas invejam muito você, tá? As pessoas elas não conseguem atingir você diretamente, por isso elas tentam atingir a sua imagem, tentam atingir aquilo que você tem de melhor, a sua reputação. Você tem que ficar muito atento a essas questões, porque eu já vi isso acontecer no meu lugar de trabalho, nesse lugar que eu estou trabalhando hoje.
Tinha uma menina que ela era muito boa no que ela fazia, um ponto fora da curva. Uma modelista assim excelente, excelente, excelente mesmo. Muito boa mesmo, né? Eu ainda trabalho fora, tá? Eu ainda trabalho fora, sou modelista industrial e designer de moda. E esse é um ambiente extremamente tóxico, extremamente difícil. Uma competição, a competição é irracível, tá? Então, o que houve? Duas das nossas colegas de trabalho, né, se juntaram para começar a denegrir ela. Por quê? Porque ela tinha um namorado mais jovem. Então, assim, quando você não consegue falar do trabalho, né, as pessoas não conseguem falar do trabalho, não conseguem falar de outras coisas, começam a atacar a vida pessoal, né? Então, começaram a fazer várias fofocas e vários bochichos, né? E aí, um dia, na hora do almoço, a gente estava sentada conversando, eu perguntei para ela, você não está incomodada com essa fofoca que está rolando no trabalho por conta da sua vida pessoal, né? Porque ela não escondia de ninguém e todo mundo já sabia, mas elas, vamos dizer assim, jogaram no ventilador para poder tirar o foco dela. E ela falou exatamente isso para mim, foi essa resposta que ela me deu. Ela falou, Alane, enquanto as pessoas estão preocupadas com a minha vida pessoal, estão se entretendo com a minha vida pessoal, entretidas com a minha vida pessoal, elas estão tirando o foco do meu trabalho. Se você não percebeu, todas as minhas coleções, todas as fichas que eu peguei estão aprovadas, iguais à sua, entendeu? E você daqui a pouco você vai estar sofrendo a mesma coisa, porque você está no mesmo campo de evolução. Mas enquanto as pessoas estão falando de mim, não estão falando do meu trabalho, o meu dinheiro, e o meu bolso está enchendo de dinheiro. Por aí você já vê uma escola de vida, né? Você já vê uma percepção. E é essa energia que eu estou sentindo aqui agora. Uma energia de inveja, uma energia de disse-me-disse. Você se levando lambada da vida, você levando bordoada dos colegas de trabalho, da sua família. Por quê? Porque você é diferente, você é superior. Mas você é diferente, você é superior à toa, Virgem? Ou você se empenhou avidamente para conquistar as coisas que você conquistou? Eu sei porque eu tenho a lua em Virgem, né? Olha só, que doído para as pessoas, né? Eu sou Capricórnio com a lua em Virgem. E você? Deixa eu saber qual é a sua lua, qual é o seu ascendente. Digita aqui nos comentários. Eu tenho certeza que tem alguém aí que o ascendente é Capricórnio para fazer fácil comigo, né? Então, isso é típico de pessoas que estão evoluídas, que expandiram o seu campo mental, o seu campo intelectual, para chegarem exatamente onde precisam chegar. Então, não é você que está errado. Isso aqui é necessário que você se conscientize. Não é você que tem que mudar. Não é você que tem que mudar para agradar essas pessoas. Desculpa, não é você que tem que mudar. Você, na realidade, você tem que se especializar ainda mais em incomodar, né? Se especializar ainda mais em incomodar. Uma vez no signo de Áries, eu falei assim, vocês têm que fazer o Ho'oponopono ao contrário, né? Porque o Ho'oponopono como é que é? Sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo, né? Tá faltando um, sinto muito, me perdoe, sou grato e eu te amo, né? Então, assim, o Ho'oponopono ao contrário, como é que é? Sinto muito, não te devo nada, sigo em frente e aquela palavra que começa com F que eu não vou falar aqui pra vocês, né? Que eu respeito muito minha audiência e eu acho que vocês já entenderam, né? Então, sinto muito, parará, parará, parará. Por quê? Porque você vai incomodar, as pessoas vão se incomodar com você e você virou o assunto principal. Então, ao invés de você se encolher, tá na hora de você estrelar, entendeu? Você brilhar no palco, porque as pessoas estão com os holofotes em cima de você. Então, aproveite essas luzes. Aqui a espiritualidade está dizendo o que para você?
para você não se permitir que as pessoas controlem a sua reação. Olha a carta dos pássaros. Isso aqui é fofoca, isso aqui é disse-me-disse. A carta dos pássaros me fala de quê? De comunicação, de muito barulho, né? Porque os pássaros fazem muito barulho, né? E aqui, tá vendo aqui? Sementes jogadas no ar, jogada no vento. Então você não vai ter como parar isso. Você não vai ter como parar. Se você tentar parar isso, você tentar desmentir essas coisas, claro, para alguns virginianos, vocês vão ter que tomar medidas e se posicionarem, porque algumas pessoas vão atacar fortemente a reputação de vocês. Então aí, pode ser que se você tiver algum tipo de destaque numa empresa, ou algum tipo de... Se isso for trazer algum prejuízo para você, você vai ter que recorrer realmente para se garantir, porque perjúrio, calúnia, né? Perjúrio, calúnia, e tem uma outra palavra que fala também, difamação. E isso é previsto no Código Penal brasileiro, tá? Isso é previsto no Código Penal brasileiro. Então, enquanto as pessoas estiverem falando coisas que não afetem gravemente a sua reputação ou os resultados daquilo que você vai fazer, ok. A partir do momento que realmente fizerem isso, a espiritualidade está dizendo para você tomar as medidas certas, para você se precaver, você se prevenir, tá? Porque infelizmente tem algumas pessoas que dizem que quem cala consente. Eu acho que esse ditado é um pouco simples demais. Eu achei que ele é simples demais, entendeu? Porque eu acho que toda generalização ela é burra. A gente não pode se generalizar que uma pessoa de repente se calou para não aumentar o conflito, não aumentar a confusão, porque titica, quanto mais a gente mexe, mais fede. Não é assim? Então a espiritualidade está dizendo o que para você? Bote um pé para trás para você observar a situação como um todo. Não vá logo se exaltando, não vá logo se arrumando confusão, entendeu? Não vá logo tomando satisfação, porque muitas pessoas vão querer exatamente isso. Vão querer exatamente isso. Mas o que você precisa fazer aqui? Calma. Lembre-se, você tem o quê? Você tem um título de nobreza. Essa carta aqui significa título de nobreza. Significa que você está acima da maioria das pessoas e por isso você pode usufruir um lugar de conforto. Você pode usufruir certos privilégios que a maioria de nós mortais não tem acesso, entendeu? Mas você tem, porque aqui você é um lírio. O lírio é uma cor, é uma flor cara, rara e que dura pouquíssimo, tá? Qualquer coisa o lírio logo fica mole, entendeu? Então tem que ser tratado com toda a dignidade. Isso aqui me fala de dignidade, me fala de honra, me fala de maturidade, tá? Então aqui, ó, carta do caixão. Aqui vão tentar matar algo dentro de você. Essa carta do caixão com a carta dos pássaros me fala que alguém vai tentar tirar a sua alegria. Alguém vai pensar, vai falar assim, nossa, vou tirar esse sorriso do rosto de virgem. Entendeu? Tem alguma coisa no virginiano que me incomoda. Alguma coisa no virginiano que, nossa, ele se acha, né? Ele se sente... Só porque tem um cargo público, só porque tem um emprego público, só porque sabe fazer muito bem o que faz, só porque é bonito, né? Só porque tem um cabelo assim, assado. Então as pessoas elas estão incomodadas com você e algumas pessoas vão tentar tirar partido negativamente de você com relação a isso, tá? Aqui, ó, carta do chicote. Cuidado com a agressão verbal. Leitura de orientação, né? Uma leitura de orientação. As pessoas me elogiam muito porque as minhas leituras, elas são profundas e elas dão conselhos práticos, né? A pessoa vê a mesa, tudo direitinho. Eu sou muito elogiada por conta disso. Aqui me fala o quê? Me fala justamente da necessidade de você se proteger. Porque olha aqui como é que tem alguém com raiva da sua felicidade. Olha isso. Carta do chicote com a carta dos pássaros. Então, pode ser
que alguém vai tentar até agredir você verbalmente ou até fisicamente, tá? Então esteja preparado para não se envolver em disputas vãs, não se envolver em negatividade, sabe? Bate-boca. Eu vejo vocês assim tendo discussões por conta de dinheiro. Então cuidado com para quem você comprou alguma coisa. Cuidado com o teu cartão de crédito, nós estamos no final do ano, né? Final do ano é danado para as pessoas pedirem as coisas pra gente e depois não pagarem, né? Por quê? Porque eu vejo você aqui lidando com pessoas que são tão mesquinhas e tão pequenas que vão usar seu cartão de crédito, depois arrumar uma confusão com você para não pagarem aquilo que estão devendo, tá? Então a espiritualidade está indo nas entrelinhas, nas minúcias. Por quê? Porque os teus guias espirituais, eles estão onde você não está. Então ouve, escuta aquilo que você não escuta, vê aquilo que você não vê. E coração, né, dos outros é terra que ninguém anda. Então a gente precisa ter assim, uma pureza, a gente precisa ter uma sensação de realização, ó, carta do caminho. Isso tudo está no seu caminho, não tem escapatória, tá? Não tem escapatória. Você virou o assunto principal e tem muita gente que quer realmente que você se dê mal, porque o seu nome foi envolvido num tremendo rebuliço. Ou foi envolvido ou será envolvido, tá? Então o que você precisa ter aqui? Primeiro, calma. Calma, o que vem de baixo não deve atingir a gente, tá? Primeira coisa é calma. Segundo é manter as linhas de raciocínio claras e manter-se aberto para as informações que vão vir para você. Não é você logo ferver a panela de pressão, a tampão da cabeça e tomar uma decisão, tomar uma atitude, tomar um partido. Não. Para com isso. Aqui o que você precisa perceber? Peraí. O que essa pessoa está querendo conseguir me dizendo isso? Você tem que ter malícia. O que essa pessoa está tentando conseguir ao me dizer isso? Qual é o tipo de perigo que eu estou me expondo ao ouvir isso? Porque meu pai de santo, ele diz uma frase muito, muito importante. Ele diz assim, que evita a fofoca, né? Maldito que fala e amaldiçoado que ouve. Então, assim, qual é o perigo que eu estou me expondo ao ouvir isso? Porque muitas vezes a gente está se expondo a um perigo e não tem noção. Mas eu contei para fulano e fulano sabia. Ó, você envolvido aí no maior rebuliço, na maior fofoca sem saber. Entendeu? Então, boca fechada não entra mosca. E infelizmente a gente não consegue tampar o ouvido, né? Mas a gente consegue realmente evitar certos problemas, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, Virginiana, primeira coisa que você tem que fazer realmente é manter a cabeça fria. Segunda, não expressar nenhum tipo de reação nem opinião de primeira. E terceiro, você precisa aqui entender que você não vai ser julgado pelo que as pessoas falam de você. Você vai ser julgado pelas reações que você tiver diante daquilo que as pessoas disserem, tá? Isso é que você precisa entender. Isso é que você precisa entender, que você vai ser julgado não pelo que as pessoas fizerem, mas pelo que você fizer. As suas ações, elas serão um termômetro da realidade, da verdade. Entendeu? Então, mantenha a cabeça no lugar. Mantenha a cabeça no lugar para que você possa realmente saber todas as coisas com certeza. Você poder saber todas as coisas com certeza e você entender realmente o passo a passo daquilo que a espiritualidade está trazendo para você. Ou então, o que vai acontecer? Você vai dar um tiro no pé, que a cigana está falando. Você vai dar um tiro no pé. Porque aí você vai falar demais, você vai se envolver naquilo que você não quer se envolver e você vai perder o rumo do negócio, tá? Aqui também me fala de um ponto final, tá?
Essas pessoas, elas vão demonstrar exatamente quem elas são, então você vai conseguir terminar uma parceria, terminar um caminhar. Porque tá vendo aqui, carta dos caminhos com a carta do caixão. Então isso vai ser finalizado, porque você vai ter um corte, você vai fazer um corte. Você vai decidir não estar mais envolvido, você vai decidir não ter mais nenhuma ação nem atitude com essas pessoas. Você não vai compactuar mais com essas pessoas para você seguir adiante e você ter exatamente aquilo que você precisa, tá? Isso vai ser finalizado, vai ser colocado um ponto final nessa questão, tá? Porque você vai encontrar paz, você vai estar acima dessa situação. Por isso, digita aqui nos comentários: eu sei exatamente o que estão tentando fazer. Digita aqui: eu sei exatamente o que estão tentando fazer. Porque você precisa ter noção do perigo que você está vivendo. Você precisa ter noção do perigo. Aqui, ó. Carta do gato, né? Carta dos aliados, que seria a carta do cachorro, né? Mas a Paty colocou um frajolinho aqui maravilhoso, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a sua energia está sendo realinhada, tá? O universo está tirando silenciosamente você dos ambientes que drenavam a sua energia, está fazendo assim uma seleção, afastando você das pessoas que realmente não devem estar ao seu lado, para que você possa realmente estar perto de quem precisa estar perto de você. Tá conseguindo entender o que a espiritualidade está falando? Ela está falando o quê? Olha, vamos fazer uma seleção. Vamos tirar da vida de virgem quem não presta mais. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas irão viver um luto emocional, tá? Vão viver um luto emocional e muitas já estão vivendo esse luto. Por quê? Porque elas perderam o poder emocional que imaginavam ter sobre você, tá? Me fez lembrar aqui uma consulente virginiana que eu atendi essa semana, e ela estava muito chateada porque a filha dela, ela perguntou para a filha: e aí, você vai passar o Natal aonde? A filha simplesmente respondeu assim: eu conversei com o fulano, que é o marido, e com a ciclana, que é a irmã do marido, e a gente resolveu que vai fazer a ceia de Natal aqui mesmo e vai comemorar o Ano Novo no terraço dela, como a gente faz todo ano. E ela estava bastante chateada, né? Por quê? Porque a filha nem sequer cogitou: a senhora quer vir, mãe, passar com a gente? Né? Ela simplesmente deu o veredito. Então, o que a Cigana Esmeralda disse para ela no jogo? Poxa, você já sabe com quem está lidando. Você já sabe com quem está lidando. Então, ao invés de você ficar triste, porque é triste, né? Você tem todo o direito de ficar triste, a Cigana falou para ela. Mas ao invés de ficar triste, só tome uma atitude. Programe um Natal para você. Programe um dia feliz para você. Entendeu? Porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de bom coração. E o Natal é um dia só. Talvez você não vai ter um dia de Natal como aparece nos filmes, mas você pode ter um dia de Natal feliz. Porque se ela não chamou você, de repente está até te poupando de um aborrecimento. Então a gente tem que olhar as coisas pelo outro ângulo, pelo outro lado. Entendeu? E isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim. Porque às vezes a gente julga o nosso caráter, né? Julga o nosso valor pela maneira que as pessoas nos tratam. Mas aqui você é tão invejado, você tem tantos rivais a troco de nada, gratuitamente, que as pessoas elas querem fazer as coisas realmente para te humilhar, elas querem fazer as coisas para realmente, como é que se diz? Atacar você, machucar você. Carta dos chicotes, com a carta dos caminhos. Seu caminho não é fácil, né? Um caminho difícil, um caminho duro, onde você sentiu já muitas dores, muitas dificuldades. Então tá na hora de você afastar essas pessoas violentas, né? Agressivas da sua vida. E você seguir adiante, né? Pessoas que debocham de você, pessoas que fazem pouco caso, acham que você tem que fazer isso, aquilo outro, quando você não faz, né?
para você. Então, aqui, ó, pessoas venenosas, tóxicas, que de uma certa forma você teve já medo de perder essas pessoas, medo de perder, de se desconectar com essas pessoas, né? Mas aí o que acontece? O rebuliço aqui vai ser geral, porque as pessoas elas vão ser obrigadas a enxergar que você é superior, que você superou as dificuldades. Ah, vamos deixar sozinha, ela não é boa, virgem não é o bom, então vamos deixar ele sozinho, vamos deixar ele se virar. E aí eis que virgem se vira. E eis que virgem fica muito bem na sua solidão, que não é solidão, é solitude, porque você se dá muito bem com você mesmo. Você gosta de passar tempo com você mesmo. E aí? Você não rastejou nos pés de ninguém, você não se humilhou em troca de uma companhia, né? Em troca de mesquinharias. E aí você foi seguindo adiante. Eu sinto aqui na minha mesa, você revertendo essa situação. Você revertendo essa situação e você chegando, ó, carta do buquê. Você chegando aonde você quer. Essa carta do buquê aqui, no baralho cigano tradicional, tem muita gente que faz a correlação com o Nanã, né? Uma orixá, a orixá mais velha, a Iabá mais velha, né? A Iabá mais velha do panteão africano, né? E Nanã diz o quê? Ela é a vovó da sabedoria. É a sabedoria dos ancestrais, entendeu? Então a sua sabedoria, ela vai causar uma surpresa. A sua atitude sábia, né, bem colocada, vai fazer com que você tenha uma virada, porque você vai despertar a curiosidade das pessoas. O que Virgem faz, né, para que as coisas realmente possam seguir adiante, né? Então, esses comentários, essas interrogações vão gerar oportunidades, porque isso vai ser assim, algumas pessoas vão ficar curiosas, mas nossa, por que falam tanto de virgem? Porque não, deixa eu ir lá ver quem é essa víbora mesmo, quem é essa cobra. Aí descobre que você não é uma cobra, que você é um lírio. Descobre que você não é uma cobra, que você é um lírio. E aí? Ai meu Deus, a cobra tá aqui. Descobre que você não é uma cobra, você não é um lírio, né? E que você tem a maturidade. Se surpreendem com a sua maturidade. Aí uma porta se abre, um objetivo se completa, você sobe mais um degrau e deixa as pessoas com mais inveja ainda, tá? Você virou o assunto principal, o seu nome está no meio de algo, está envolvido em algo que vai causar rebuliço, porque você é superior. Você é superior, tá? Você é superior. Você quer fazer sabe? Quer mostrar como que você é superior? Compartilhe esse vídeo para mais 3 pessoas que você vê que precisa desse, que precisa dessa situação aqui, precisa saber dessas informações. Compartilha. Grande Geraldo. Olha só isso. Carta da gata. Sabe o que essa carta quer dizer? O abraço, a comunhão, né? Como é bom a gente acariciar um bichinho de estimação, né? Eu tenho um gato, né? Eu tirei o gato daqui porque ele ia derrubar tudo aqui. Carta do baú. Segredos. Segredos guardados no seu coração, tá? O que a espiritualidade está dizendo para você? Olha, Virgem, olha, você precisa fechar o seu coração. O seu coração precisa ser um baú de segredos muito bem guardados. Por quê? Porque as pessoas, elas fazem mau uso daquilo que sabem de você. Tem até uma música da Legião Urbana que fala isso, né? Das pessoas usarem aquilo que você fala para elas contra você mesmo, né? Então, não dê munição, não dê argumentos, né? Não produza provas contra você mesmo. Está na hora de você respirar fundo e pensar: Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né?
Porque você já está cansado de dificuldades e de problemas. Né? Você não quer saber mais dos seus defeitos. Você agora está olhando para a espiritualidade e perguntando qual é o meu próximo passo. Como é que eu avanço? Como é que eu chego lá? Enquanto as pessoas estão preocupadas rodando em volta do seu próprio umbigo, olhando justamente para o seu. Então, o seu nome está no meio de algo muito grande, de um rebuliço que não vai atacar você. Isso é importante que a gente diga, né? Até para trazer um pouco de alívio para você, para tranquilizar você. Você não vai ser atacado por essas situações. Por fim, as coisas elas vão se esgotar por isso mesmo. Mais um conselho da cigana. O conselho da cigana diz o seguinte: uma vez identificado quem é essas pessoas, quem são essas pessoas, corrigindo, não volte a ter trato com elas. Não volte, né? Se proteja, se resguarde. Aqui, ó, carta da carroça. Então, você está no movimento de ida. Você está no movimento de avanço, porque a carroça, ela representa o quê? A proteção do cigano, a casa do cigano. Né? Então, aquilo que cai da sua carroça não pertence a você. Não tente voltar para buscar. Deixe para trás. Né? Eu sinto aqui, assim, você muito decepcionado. Carta do tambor. Carta do tambor me fala de fazer barulho, né? De conexão com os sons da natureza. O tambor, também a gente usa nas religiões de afro, né? Para chamar os orixás, para chamar as entidades. Na Umbanda também usa. Então, assim, o tambor vem falando sobre o quê? A energia do som, a energia do ar, a manifestação da limpeza da sua aura. Então, você precisa sair de alma limpa, né? Enxergando as coisas que estão sendo colocadas na sua frente de uma outra forma. A espiritualidade, às vezes, permite que certas questões ocorram na vida da gente por dois motivos principais, né? Primeiro, por uma questão de crescimento pessoal. Às vezes, as coisas estão bem na frente da gente e se não ocorre o caos, a gente não se dá conta, né? Infelizmente, o ser humano, a humanidade, o mundo da terceira dimensão avança por meio do caos. E a segunda coisa que a espiritualidade permite é justamente para ver qual é o nosso empenho, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder da decisão, nós temos o poder do sim e do não, da vida e da morte nas nossas mãos. Então, o que acontece, Virgem? Quando a espiritualidade ela permite que alguma coisa difícil entre no campo energético da vida da gente, e isso pode ser pessoas, pode ser situações, pode ser questões, né? Mas foi difícil, vai causar uma aprovação. Causou uma aprovação, precisa de uma decisão. E aí, a primeira coisa que a gente precisa ter é calma e confiança no poder do Divino Espírito Santo. Leia os Salmos 83, né? O verso 18 do Salmo 83 diz assim, ó: para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, gente, não tem maior garantia do que essa. Deus, que é o maior, né, é o ser mais poderoso do universo. Você não precisa marcar um horário para falar com Deus. É só você ali no cantinho, né? Tá sofrendo uma dificuldade no trabalho, o colega de trabalho gritou com você, você vai lá no banheiro: Deus, por favor, me ajuda nesse momento a manter a calma, porque eu preciso desse emprego, eu não posso ceder a essa pressão. E volta para o trabalho. Tenho certeza que você vai voltar mais calmo, você vai voltar mais centrado. E isso em toda situação. Eu sei que tem hora que é difícil, que a gente explode mesmo, né? Eu sei porque eu faço isso. Eu sou de carne e osso, né? Então, assim, meu sangue não é azul nem de barata. Então, assim, tem hora que eu também explodo. Mas a gente tem que estar sempre centrado, né? Mesmo que tenha momentos que a gente vai explodir, a gente tem que se manter centrado sempre, porque senão a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba confirmando exatamente aquilo que as pessoas estão falando da gente. Entendeu? E a gente não pode nem ser trouxa, mas também a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que fica batendo de frente com todo mundo o tempo inteiro. Cigana Esmeralda. E aonde tudo isso vai levar o virginiano? Virgem, se você quer
os conselhos da Cigana Esmeralda, acompanhar os conselhos da Cigana Esmeralda semanalmente. Se inscreve, ative as notificações, deixe seu joinha, tá? Aonde que o virginiano vai chegar? Ah, guardião do fogo, acenda as suas paixões, excelente. Acenda o seu vício, né? A sua explosão de manifestação de desejo. Aqui tem uma esfera com um triângulo, né? Falando sobre o quê? Falando sobre a sua totalidade. Falando sobre o seu domínio espiritual, sua capacidade de dominar o espiritual, né? De você dominar o seu espírito. Então aqui, acenda as suas paixões, guardião do fogo. Então você tem um poder sobre o fogo. Na hora que a coisa estiver pegando fogo mesmo, quente, você tem o poder de fazer isso implodir, né? Então deixa cada um se explodir lá, você se centra para você chegar adiante. Essa carta aqui também me fala do seguinte, que você virou o assunto principal porque você subiu energeticamente, tá? Você subiu energeticamente sem pedir permissão. E quem não consegue te acompanhar, cria boato, disse-me-disse, confusão, cria ruído, cria discurso, fala mal de você, tem uma lista de coisas contra você, mas que na realidade é tudo bobagem, tudo baboseira. Tudo coisa de gente que não tem o que fazer. E você tem a beça, né? Eu, por exemplo, tenho a beça, tá? Então, o que vai... Isso tudo aqui vai levar você a uma vitória social. Na realidade, sem saber, eles estão abreviando o tempo de você receber uma coisa, porque você está ficando famoso mais rápido, tá? E a sua espiritualidade, ela tá pronta para te dar aquilo que você quer, que é a vitória. Então, esteja, virginiano, pronto para vencer, porque a espiritualidade quer realmente te dar uma vitória. E deixe os incomodados que se mudem e você siga em frente sempre. Muito obrigado por tudo, até a próxima. Muito obrigado por você estar aqui semanalmente. Nós temos um encontro marcado aos sábados às 18h30. Eu espero você, tá? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Upachá.